Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham descansado bem nas férias, que vocês estejam todos bem. E a partir de hoje a gente vai começar o terceiro bimestre. O primeiro conteúdo que a gente vai estudar é o sistema digestório. E o sistema digestório ele está relacionado ao que nós vimos no bimestre passado, que foi os nutrientes dos alimentos. Lembrando que esses nutrientes eles são absorvidos pelo nosso corpo através da nossa alimentação. Esses nutrientes são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os sais minerais. A gente viu no bimestre anterior que alguns desses nutrientes são absorvidos diretamente pela nossa corrente sanguínea. Por exemplo, as vitaminas e os sais minerais. Elas não precisam ser digeridos porque eles são muito pequenos, são chamados de micronutrientes. Já as proteínas, os lipídios e os carboidratos, eles são nutrientes maiores, que precisam ser quebrados em partes menores para ser absorvidos pelo nosso corpo. Ou seja, proteínas, lipídios e carboidratos precisam ser digeridos pelo nosso organismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a digestão. A digestão é o processo da quebra desses nutrientes e a absorção deles pelo nosso corpo. É muito importante que eles sejam absorvidos para que a gente receba esses nutrientes e eles desempenhem funções muito importantes dentro do nosso corpo, como a construção das nossas células, o bom funcionamento do nosso organismo e também para nos manter vivos. Sobre esse processo de digestão, ele se inicia na nossa boca. Eu até vou falar sobre isso, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo. Esse vídeo que eu coloquei para vocês é um vídeo de toda a matéria e ele explica em forma de animação, de desenhos, o que eu vou falar hoje. Então assistam esse vídeo de toda a matéria, porque ele explica de uma forma mais animada, e também assistam esse vídeo que eu estou falando agora, porque ele vai explicar a mesma coisa. E sobre o início do processo da digestão, que eu acabei de falar para vocês, ele começa na nossa boca. Então, a digestão começa na boca através da alimentação. Quando eu ingiro algum alimento, quando eu coloco esse alimento para dentro do meu corpo, é importante que os nossos dentes façam o processo correto da mastigação. A mastigação ela é muito importante para quebrar esse alimento em partes menores. Por isso que é muito importante que a gente mastigue bem esse alimento e não engula ele em partes maiores, porque pode acontecer de demorar mais para a digestão acontecer e pode acontecer da pessoa também sentir um mal-estar se ela não mastiga bem esses alimentos. Ela pode ter uma má digestão. Então, na boca ocorre a mastigação e também ocorre a produção da saliva através das glândulas salivares. Essas glândulas, elas produzem na nossa saliva uma substância chamada amilase salivar. A amilase salivar é uma substância que ela ajuda a digerir o amido. O amido é um carboidrato que está presente em alguns alimentos, por exemplo, no pão de forma, no pão francês, nas farinhas. Então, esse tipo de carboidrato, ele começa a ser digerido na nossa boca por ação da amilase salivar, que está presente na nossa saliva. Então, a saliva, juntamente com a mastigação, vai transformar esse alimento num bolo. Esse bolo é chamado de bolo alimentar, é numa massa, né? Essa massa é chamada de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar, ele se forma na nossa boca. A partir do momento que ele é mastigado e é misturado com a saliva, esse bolo alimentar ele vai sair da nossa boca e vai para a nossa faringe, que não está representada aqui, mas a faringe ela fica mais ou menos nessa região. A nossa faringe é um tubo que faz parte do sistema digestório, porque passa alimento por ela, e também do sistema respiratório, porque também passa ar na nossa faringe. A partir do momento em que o bolo alimentar vai sair da boca, passar pela faringe, ele vai seguir para o nosso esôfago. O esôfago é um tubo um pouco maior e no esôfago vai acontecer movimentos que são chamados de movimentos peristálticos. O que é isso? Os movimentos peristálticos são contrações musculares que vão empurrar esse alimento cada vez mais para baixo, para que ele seja levado para os outros órgãos do nosso corpo, como vocês podem ver.
Então, esse bolo alimentar sai da boca, passa pela faringe, da faringe passa para o esôfago. Do esôfago, ele vai seguir para o nosso estômago, que é essa bolsinha aqui. No nosso estômago, esse bolo alimentar ele vai ser modificado por ação de enzimas digestivas. Por quê? No estômago existe a presença de um suco gástrico. Desculpa. O suco gástrico ele é formado por ácido clorídrico e também por pepsina. O ácido clorídrico e a pepsina, eles vão ajudar a digerir esse alimento, principalmente a digestão de proteínas, porque a pepsina ela é uma substância especializada em digestão de proteínas. Então, esse bolo alimentar ele vai ser modificado, porque ele vai ser mais digerido. E ele vai mudar de nome também. Então, no nosso estômago, o bolo alimentar muda de nome e passa a ser chamado de quimo. Então, bolo alimentar na boca, quimo no nosso estômago. A partir do momento que ele sai do nosso estômago, esse quimo ele vai passar para o intestino delgado, que é todo esse intestino que está representado aqui por dentro. Ele é mais fininho e ele é mais comprido também. O intestino delgado ele vai ser responsável pela ocorrência de várias reações químicas, de várias ações de digestão, porque vão ser lançadas no intestino delgado várias enzimas digestivas. Dentre elas, o suco pancreático, que é produzido pelo nosso pâncreas. Então, o pâncreas, como vocês podem ver, é um órgão que está bem aqui do ladinho do intestino delgado, bem em cima, do nosso intestino delgado. O pâncreas, ele não faz parte do tubo digestório, mas ele é um órgão anexo, que também vai fazer parte da digestão. Ele vai lançar o suco pancreático no nosso intestino delgado, mais especificamente no duodeno, que é uma das partes do intestino delgado, para a ocorrência da digestão de lipídios e também de carboidratos e também de proteínas. Então, no intestino delgado vai acontecer digestão de lipídio, de proteínas e de carboidratos. O intestino delgado é o local onde acontece a maior parte da digestão do nosso organismo. A partir do momento que esse alimento, que era chamado de quimo, passa pelo intestino delgado, ele vai mudar de nome mais uma vez. Ele vai ser chamado de quilo. Então, como eu falei antes, bolo alimentar na nossa boca, quimo no nosso estômago e quilo no nosso intestino delgado. A partir daí, já ocorreu digestão de carboidratos, de proteínas e de lipídios. E a próxima etapa pelo qual esse resto de alimento vai passar é o nosso intestino grosso. Porém, no intestino grosso já não vai mais acontecer digestão. Então, a digestão ela termina no intestino delgado. No intestino grosso só vai acontecer a reabsorção de água e a formação das fezes. Ou seja, digestão não acontece mais. Essas fezes que vão ser formadas no nosso intestino grosso, elas vão ficar armazenadas no reto e elas vão ser eliminadas através do ânus. Então, as fezes se formam no intestino grosso, ficam armazenadas no reto e são eliminadas através do ânus. Além desse tubo digestório que eu falei para vocês, então só para relembrar, o tubo digestório começa na boca, passa pela faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o intestino grosso, reto e ânus. Esse é o nosso tubo digestório, começa na boca e termina no ânus. Além desse tubo digestório, existem outros órgãos que também fazem parte do sistema digestório. Esses órgãos são o nosso fígado, que eu ainda não tinha falado para vocês, o nosso pâncreas, que eu já falei, e as glândulas salivares que estão presentes na nossa face, dentro da nossa boca. Então, além das glândulas salivares que produzem a saliva, existe também o nosso fígado, que ele produz a bile. A bile é uma substância que fica armazenada nessa vesícula verde, que está aqui representada bem pertinho do fígado. A vesícula biliar é uma bolsinha que guarda a bile. A bile é um líquido que é responsável por ajudar na degradação das gorduras. Ela funciona como se fosse um detergente. Quando a gente lava a louça,
O detergente, ele ajuda a eliminar a gordura do alimento. Da mesma forma, dentro do nosso corpo, a bile, ela ajuda a degradar a gordura do alimento e ajudar no processo da digestão também. O pâncreas, eu já tinha falado para vocês que ele produz o suco pancreático, que vai participar do processo da digestão, e a glândula salivar eu também já tinha falado, que vai participar da digestão do amido na nossa boca, né? Porque ela produz a amilase salivar. Enfim, todas essas estruturas que eu falei, elas fazem parte do nosso sistema digestório. Logo após vocês assistirem o vídeo, esse vídeo aqui com a animação, vocês vão responder as questões. São 10 questões, a 10 eu acho que são 8 na verdade, 7. São 7 questões sobre o sistema digestório e para responder vocês vão usar o vídeo, esse vídeo, o que eu estou explicando agora e também um resumo que eu vou mandar para vocês no grupo. Depois que terminar de responder as questões, clique em enviar e manda para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no meu WhatsApp. Bom, pessoal, é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, como eu já falei, mandem mensagem. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula.